Bom dia, queridos irmãos e amigos. Nós estamos aqui mais esse domingo que nos deu o Senhor para que nós possamos compartilhar com os irmãos mais uma EBD da nossa igreja, a Igreja Batista Apóstolo de Jacó. Quero te convidar nesse momento a ficar conosco, a compartilhar aí pelas mídias sociais o nosso estudo, e quero também te convidar a você interagir, a participar conosco. Se Deus falar o teu coração durante o nosso estudo, você quiser interagir, mandar uma pergunta, ou até mesmo comentar algo sobre a lição, quero dizer para você ficar à vontade, interagir e participar conosco. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém, que foi feito por Esdras, Neemias, juntamente com os profetas Ageu e Zacarias, que participaram, juntamente com o sacerdote Josué. Foram os homens pelos quais Deus usou para que pudesse reconstruir o Templo de Jerusalém após 70 anos de cativeiro. Então hoje nós estaremos estudando mais uma parte, e o título da nossa lição hoje é Celebrando Cada Etapa Vencida. O texto base é Esdras capítulo 6, versículos 13 e 16. Eu gostaria de ler esse texto com você. Antes também nós vamos orar, antes da leitura do texto, e depois nós estaremos fazendo a leitura do texto bíblico. Tá? Quero orar para que nós tenhamos um dia abençoado pelo Senhor. Deus possa nos abençoar nesse dia, que a graça, a paz dele possa estar reinando nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos por poder estar aqui nessa manhã, juntos, Senhor, compartilhando mais uma vez algo do Senhor, algo da tua palavra. Que tu fales conosco, fale, Senhor Deus, ao nosso coração, ao coração dos nossos ouvintes, para que todos nós possamos ouvir a tua voz e que as palavras vindo do teu coração, do teu espírito, possam nos ajudar na nossa comunhão, na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, que nós tenhamos paz no nosso coração e que todas as etapas da nossa vida nós possamos vencer e alcançar êxito, Senhor, em todas elas. Que a tua graça infinita seja com cada um de nós no dia de hoje e durante toda a nossa vida. É o que nós pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O texto básico é Esdras capítulo 6, versículo 13 a 16, que diz assim: o templo acaba-se e é consagrado ao Senhor. Então Tatenai, governador de além do rio, e Setar-Bozenai e outros companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e os restos dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Então esse é o nosso texto básico, tá? Da qual o autor nessa manhã ele vai nos sugerir um tema, dizendo que nós devemos celebrar cada etapa vencida, e é trazido pelo pastor Rafael Antunes. No processo de recomeçar,
considerar a importância de cada etapa na construção é de suma importância. É necessário também descobrir a motivação para poder entrar na obra. Os problemas são reais e se apresentam com toda a força. Após 13 anos de trabalhos interrompidos, provavelmente de 529 a.C. a 516 a.C., os judeus concluem a obra do templo, motivados pela pregação do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Isso está registrado lá em Esdras 5, 1 e 2. Vivemos um tempo de busca por coisas grandes, mas sem consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Jerusalém não estava totalmente reconstruída, no entanto, o templo sim, e isso era uma grande conquista para o povo. A casa de Deus, o lugar de adoração e de comunhão, estava liberada para abrigar o povo na sua mais importante obra. Então reflita, como não agradecer, mesmo que seja apenas uma etapa concluída? Quero desafiá-la a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho de muitas incertezas, de grandes perdas, e diante desse quadro caótico, a igreja precisa reagir, e a melhor maneira de fazer isso é trabalharmos 3 aspectos de nossa leitura, nessa leitura de época. Vê 1 Crônicas 12, 32. Primeira coisa que ele fala, que nós devemos fazer: analisar as circunstâncias. O segundo, o conhecimento do projeto. E terceiro, a credibilidade do autor. Estes aspectos proporcionam tranquilidade e disposição para realizar a obra necessária, além é claro, da vontade de vê-la concluída, que estimula a observação cuidadosa da etapa vencida. Então, no processo de recomeço, todo o processo de recomeçar, o que é preciso ser considerado? É preciso ser considerado cada etapa da construção, porque na verdade nós falamos reconstruir, recomeçar, mas nesse reconstruir e recomeçar tem as etapas, então tem algo para poder fazer. Então cada etapa dessa reconstrução ou desse recomeço, ela precisa de ser considerada. Então, uma coisa importante da gente pensar, a questão da motivação. Aí há não é uma pergunta, mas ele diz aqui que é preciso que a gente considere qual é a motivação para entrar na obra. É isso? Qual é a motivação que nos leva a recomeçar, a reconstruir? Talvez você esteja cansado, talvez você acha que precisa de um recomeço na sua vida secular, na sua vida espiritual. Você precisa de um recomeço, de um upgrade, como nós costumamos a dizer. Então, o que é preciso fazer? É preciso de considerar as etapas, porque em todas elas, tanto no campo secular da nossa vida, que a gente costuma falar da nossa vida material, eu prefiro ver como um todo, da nossa vida em geral, considerando os aspectos materiais da nossa vida secular, como os aspectos espirituais da nossa vida, do nosso interior, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Todos eles, é preciso que a gente entenda que os problemas eles são reais, que os problemas não são fictícios, não são ficção, e que eles se apresentam com toda a força para nos impedir, para nos atrapalhar
da gente obter êxito, tá, no nosso recomeço, na nossa caminhada. Então pega isso aí, tá? Que a gente precisa? Motivação, tá? Considerar as etapas e estar motivado, e considerar os aspectos da nossa vida, tanto material quanto espiritual, né? ou os aspectos, né? da vida toda, para que a gente considere, tá? Que os problemas, a gente prestar atenção de que os problemas dos quais nós vamos enfrentar, eles são problemas que são reais e não são fictícios. O povo, após 13 anos, né, que ele considera aqui, uns dizem que é 16, outros dizem que é 13, mas, né, não vamos considerar o tempo certo, né? Não é a nossa proposta aqui. O que interessa é que após um tempo de paralisação, eles conseguiram concluir a obra do templo. E o que foi a motivação deles? A motivação deles foi exatamente a pregação do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que disseram: olha, vamos lá, gente, nós estamos aqui profetizando em nome de Deus, tá? Para que vocês concluam a obra. O Deus dos céus está com vocês. Olha, Deus já agiu através dos governantes, dos reis, então vocês precisam de concluir a etapa. Olha, não dê ouvidos às pessoas que estão dizendo que a obra não vai ser concluída. Ouçam somente a voz de Deus, e o Senhor está mandando dizer isso e aquilo. Então eles foram incentivados pelos profetas, e a motivação ela voltou, e eles puderam, como diz aqui o autor da lição, após 13 anos, né, que ele crava aqui, eles conseguiram concluir a construção do templo. Nós vivemos num tempo, tá, de busca por coisas grandes. Normalmente os projetos hoje da humanidade, eles são projetos que eles são grandiosos, tá? Não existe projeto, existe poucos projetos, tá, em termos de humanidade ou de sociedade, ou sociais, né, melhor dizendo, que sejam pequenos, tá? Então a gente vive no tempo em que as pessoas vão em busca de grandes coisas, e a gente acaba também trazendo isso para a nossa vida particular, para a nossa vida secular. O que acontece? Hoje as pessoas estão em busca, tá, para a sua vida também, de grandes projetos, de grandes coisas, mas muitos desses projetos, tá, a gente precisa de prestar atenção, como ele diz aqui, muitos são sem consistência, tá? Não existe uma consistência naquilo que a pessoa está projetando, naquilo que ela está fazendo. Então o que acontece? Isso leva a uma não valorização das etapas, tá? O que nós aprendemos dentro de administração e dentro de organização? Que a gente precisa ter projetos, né? E dentro desses projetos nós temos as etapas. E quais são as etapas? São os projetos a curto espaço de tempo, projetos a médio, né, prazo de tempo, e temos projetos que são a longo prazo de tempo. Então tem dentro disso aí são as etapas, aquelas que são a curto prazo, aquelas que são a médio prazo e aquelas que são a longo prazo. Para se obter êxito, é preciso que se busque consistência, tá? Porque queimar as etapas, há uma tendência de o projeto sucumbir ou cair, tá? Digo isso tanto para a nossa vida particular, quanto para a igreja, para a comunidade, tá? A igreja, ela tem projetos a curto prazo, tem projetos a médio prazo, tem projetos a longo prazo.
E para isso a gente precisa ir alcançando as etapas. Tá? Dentro da nossa vida também, né, aí no campo da nossa espiritualidade, tá? Também é preciso que a gente tenha projetos a curto prazo, tá? Projetos a médio prazo e projetos a longo prazo. Tá? É preciso que a gente planeje dessa forma para que cada etapa ela seja concluída com êxito e a gente possa assim celebrar como aconteceu com o povo. Tá? A casa de Deus, né, ela estava totalmente reconstruída e isso era uma grande conquista, tá, que o povo alcançou. Como eles não poderiam agradecer a Deus a essa etapa concluída, né? O templo foi reconstruído, foi uma etapa construída, não estava tudo concluído ainda. Tá? Depois que a gente entrar no livro de Neemias, a gente vai ver que depois da construção do templo, da casa do Senhor, a reconstrução do muro e também a reconstrução da cidade, a reconstrução das leis sociais. Então faltava muita coisa ainda para poder ser reconstruída, mas aquela etapa da casa de Deus ela já tinha sido concluída. Então agora aqui, né, nós somos desafiados, né, pelo autor aqui a nós pensarmos na situação da humanidade, tá, diante desse tempo caótico que nós estamos vivendo. Então, diante desse quadro caótico, né, o desafio que ele nos faz é que a gente pense de três maneiras, tá, para que a gente possa alcançar as etapas. E quais são essas três maneiras? Que eu já falei aqui, já listei, então nós vamos aqui já para a primeira. Qual é a primeira? A primeira é exatamente analisar as circunstâncias. Tá? Quais são as circunstâncias que nós precisamos de analisar para concluir, tá, a primeira etapa ou para construir uma etapa? Lá no livro de Esdras, no capítulo 4, nós encontramos a ação dos inimigos, fazendo com que a reconstrução do templo fosse interrompida, e foi uma situação difícil. A gente analisando o atual momento, não é difícil da gente perceber de que existe uma intenção velada e galopante de impedir que a igreja cumpra a sua missão. Preste atenção nisso, irmão, tá? Preste bem atenção direitinho nisso aqui que está sendo falado, tá? Porque é exatamente o que está acontecendo, tá, no momento atual. E tem muita gente, tá, que está desapercebida desse fato que está acontecendo. O atual momento, existe uma intenção velada, tá, e muito rápida, tá? Quer dizer, está acontecendo muito rapidamente, de impedir que a igreja cumpra a sua missão. Olhamos para tudo que está acontecendo e o que é notório é que uma das ações mais cruéis para tal intento obstaculante, né, que é um obstáculo, é a tentativa de desqualificar a igreja, tá, como instrumento de bênção na terra. Muitos cristãos, por causa da dificuldade desse tempo, estão se entregando a um esmorecimento quase total da fé e, consequentemente, da responsabilidade com a missão que recebemos. Então, a gente olhando o texto de Esdras 5, de 1 a 15, nós percebemos a análise das circunstâncias de maneira equilibrada, com que faz Ageu e Zacarias assumam a responsabilidade de desafiar o povo de Israel, cujo espírito estava com eles, a edificarem a causa de Deus. Tá? As circunstâncias causadas pela pandemia afetam o emocional e espiritual de todos nós e tem levado muitos cristãos a se esquecerem dos feitos maravilhosos de Deus.
estamos impedidos de viver toda a liberdade da comunhão através de reuniões presenciais. No entanto, temos tido grande oportunidade de fortalecimento dos laços familiares, do estudo da palavra, de um tempo maior com a oração, de chegarmos virtualmente a muitos que nunca alcançaríamos. Talvez você diga que continuamos presos com a dificuldade. Sim, estamos. Porém, essas importantes etapas do processo de reconstrução espirituais acima referidas, que há muito tempo estava esquecida, estamos tendo a oportunidade de reconstruir em nossas vidas e por isso devemos celebrar. Tá? Entender esse momento será de fundamental importância para nós, para a nossa vitória. Os adversários não desistem com facilidade. Tá? Fazem consulta ao rei Dario, invocando questionamento e a legitimidade de quem ordenou a construção. Outro entrave para o processo. Mais uma vez, Deus permite aos judeus entenderem que as etapas são importantes para eles contemplarem, tá? para que eles contemplem a Deus, usando Dario de uma forma poderosa para abençoar e fazer aquilo que desejava. Precisamos depender de Deus, tá? Que no vivenciar das etapas percebemos os detalhes e conhecemos as dificuldades, sentimos em meio às circunstâncias o poderoso agir da proteção daquele que nos comissionou. Tá? Então, eu quero ficar aqui nesse tópico primeiro, essa questão da nós analisarmos as circunstâncias. Então, começando aqui pelo atual momento que nós estamos vivendo, é preciso que a gente esteja atento, tá, ao momento da igreja, aquilo que está acontecendo em relação ao mundo, tá? E existe, né, uma força muito grande, tá, que eu posso dizer, como eu falei aqui na quarta-feira, né, demoníaca, que é contra a igreja, que é contra os cristãos, tá, que é uma batalha espiritual, tá, daqueles que se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus, tá, contra os irmãos, que querem o enfraquecimento, tá, das atividades da igreja, da fé dos irmãos, da fé dos crentes em Jesus. Então a gente precisa de estar, tá, atento a isso, porque é bem notório, tá, esse impacto, esse intento, tá, de esses obstáculos na tentativa de desqualificar a igreja do Senhor Jesus. Tá? É preciso que a gente esteja atento, porque muitos cristãos, como ele diz aqui, se entregaram ao esmorecimento, tá, quase total da fé em Deus, da fé em Jesus. E, consequentemente, quando se entrega ao esmorecimento, se abre mão da fé, tá? E consequentemente, da missão da qual nós recebemos. Meu irmão, tá? Eu quero aqui, com todo o amor, tá? Com todo o carinho, dizer para você, para que você pense bastante, tá, a respeito da sua vida espiritual, tá, que você pense bastante a respeito da sua fé, da sua comunhão com o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de esmorecimento da fé, do esfriar do amor. Então nós precisamos, tá, de estar atento à voz de Deus, como Deus tem falado, tá? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas, Deus continua nos falando através do seu Filho, do qual ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus continua falando, tá? Através da sua palavra, através dos profetas do nosso tempo, através dos homens de Deus pelos quais
Ele levantou para que fosse o seu porta-voz. Deus continua falando conosco. Então, o Espírito de Deus, ele está conosco, está entre nós. Então, a gente precisa de olhar, tá? Porque essa situação nossa, que da pandemia, ela afetou emocionalmente a muitas pessoas realmente, tá? Afetou emocional e o espiritual também de todos, de vários cristãos, tá? Então, o que a gente precisa? Tá? Nós estamos vivendo um tempo que a gente está um pouco cerceado por causa do isolamento, social, da distância, não é isso? Nós não podemos ter as nossas reuniões presenciais na totalidade como nós gostaríamos de ter. Então, aquilo que para a gente é uma dificuldade, a gente precisa de usar isso ao nosso favor, tá? E como que você vai fazer isso? Fortalecendo os seus laços familiares, tá? E como fazer? Ajuntar a sua família, ajuntar aí no seu lar, na sua casa, e você buscar a Deus, você buscar ao Senhor, juntamente com a sua família. Abrir a sua Bíblia, ler, orar, profetizar, ouvir a voz de Deus, cantar louvores a Deus, exaltar o nome do Senhor. Tudo isso nós podemos fazer em nossa casa, em nosso lar, para que nós possamos fortalecer, tá, a nossa fé, a nossa espiritualidade. E vir à igreja, tá? Nós temos tido algumas restrições, sim, né? Porque é preciso nesse tempo se ter, né, como a gente tem feito aqui, a higienização do local, a lavagem das mãos, o uso de máscara, tá? Eu sei que isso limita bastante a gente, mas isso não nos impede da gente estar aqui, da gente participar dos louvores, da gente cantar, da gente adorar ao Senhor, da gente ouvir a palavra de Deus. Então, o tempo que você puder, né, você que está podendo, vem para a casa de Deus, vem para a igreja, tá? Vem para a comunhão com os irmãos, vem ouvir a palavra, porque isso é que vai fazer com que a gente esteja fortalecido e a gente possa analisar com clareza as circunstâncias, tá? O profeta, o Salmo 105, ele fala que o salmista diz: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, tá? Nesse momento, o que nós mais precisamos é de colocar, tá, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para que a gente não esmoreça, para que não haja um esmorecimento da nossa fé em Deus, da nossa fé no Senhor Jesus, tá? E é um tempo que ele diz aqui, tá? É um tempo, uma oportunidade que nós estamos tendo da gente reconstruir, tá? Reconstruir talvez a nossa fé, a nossa espiritualidade. Talvez a gente viveu até o tempo da pandemia, né? Um cristianismo meia boca, como a gente costuma dizer, né? Uma fé forjada. Então, vamos mudar isso aí, tá? É tempo agora de recomeço, é tempo de mudança. E como que você vai recomeçar? Fortalecendo esses laços espirituais com Deus, através da sua família, através da sua igreja, tá? Através dessa busca que nós devemos ter e fazer com que ela seja constante, tá? Na nossa vida, na nossa caminhada. Entender o momento é de fundamental importância, tá? O nosso adversário, ele não desiste nunca. A Bíblia fala o seguinte: olha, vigiai e orai, tá? Porque o diabo, que é o vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como o leão, procurando a quem possa tragar.
Então, meu querido irmão, não esmoreça, tá? Porque essa luta nossa, tá, da carne contra o espírito, ela sempre vai existir. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que lutar, vamos ter que batalhar, vamos ter que recomeçar, que reconstruir, tá? E a boa maneira de nós fazermos isso é nós dependermos de Deus, é nós dependermos do Senhor e conhecermos as circunstâncias para que as dificuldades, tá, que vierem, elas possam ser vencidas pela poderosa ação de Deus na nossa vida. O segundo tópico, conhecimento do projeto. Tá? Em todo o processo de construção, é importante ter um arquiteto, tá? A presença de um arquiteto é de grande valor. Isso faz com que os leigos deslumbrem aquilo que sonham ver realizado. Quando seguimos um projeto, mesmo que ele demore, tá? Diante de cada etapa concluída, nós já sabemos aquilo que já está por vir. Atentamos, porém, para a atitude de Tetanai, tal governador e seus companheiros, que fizeram pontualmente segundo o que decretou Dario. Quero destacar pontualmente, tá? Assim, como pergunto, como estamos tratando a obra que Deus nos confiou? Tá aí uma boa pergunta. Será que de fato nós estamos preocupados em conhecê-lo na sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Acompanhando os projetos elaborados por amigos arquitetos, vejo a facilidade com que as famílias se alegram com a conclusão das etapas, em virtude de perceber que o próximo desafio está ali, bem diante dos olhos. Perceber que Deus nos deu a vitória na etapa, ter a certeza quanto ao próximo passo é estimulante, e assim é preciso dar atenção a este fato, conhecer o projeto. Tá? Como Igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus, e aí está o desafio. Não devemos olhar para os empecilhos ou olhar para nós mesmos. Devemos seguir a orientação do autor, cumprir as etapas, saber que na conclusão de cada uma temos motivos para poder celebrar a Deus. Tá? Então, o conhecimento do projeto, ele é muito importante. O texto vai dizer lá para a gente que eles fizeram pontualmente cada coisa. Tá? Aquilo que o rei Dario tinha ordenado, eles fizeram pontualmente. Né? Eles não deram ouvido à voz dos inimigos, tá? Mas eles cumpriram cada etapa. E ele aqui faz uma metáfora, né? É a questão do arquiteto. E quando nós fazemos um projeto, quando nós temos um projeto, e nesse projeto nós temos um arquiteto, né, e que ele muitas das vezes desenha a maquete ali daquele projeto, a gente começa a vislumbrar na nossa mente cada etapa, a gente consegue ver, né, e quando cada etapa é construída, há uma alegria, uma felicidade daquelas etapas construídas, porque terminou uma etapa, a outra já está diante dos olhos para começar ou para ser concluída. Então isso é muito importante porque ela traz clareza, tá? Isso nos direciona o caminho. Então na nossa espiritualidade funciona também da mesma forma, tá? Cada etapa conhecer o projeto, né? Concluir uma etapa e a outra já está diante dos nossos olhos. E na Igreja de Cristo, nós somos o grande projeto de Deus. Aí é que está o desafio. Nós não devemos olhar para os empecilhos, devemos olhar para nós mesmos. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força, ela está no Senhor. Como vai dizer lá em
Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força. Tá? Então, a nossa força ela vem de Deus. É Ele quem nos dá condições de nós concluirmos a cada etapa e nós temos motivos para poder celebrar. Ele conta aqui, né, uma experiência no final de tarde na Amazônia. Entregamos aos missionários 2 bolas. Ao olharmos para eles, eles estavam chorando e resolvemos perguntar por quê. Eles nos responderam: este era o nosso sonho, pois evangelizamos os meninos através do esporte, mas não tínhamos a bola. Pense isso comigo, isso não seria uma razão de celebração? Tá? Então nós estamos aí e vemos quando Deus fala, né, a gente precisa de ter exatamente isso, tá? Deus fala, Ele nos esclarece e Ele nos dá condições de nós analisarmos essa etapa do projeto. O terceiro tópico, falar da credibilidade do autor. Quem é o autor do projeto? Para que nós possamos confiar, no caso, na credibilidade do projeto. O decreto do rei Dário, Esdras 3, 6, 8, mostra Deus cumprindo independente das circunstâncias. É uma coisa importante aqui. Independente das circunstâncias, tá? Quem prometeu? Então, esse projeto, essas etapas, elas vão ser concluídas, tá? Porque se conhece a credibilidade do autor. Seremos gratos e com motivos para celebrar quando confiarmos incondicionalmente no autor do projeto. Então aí, se a gente confia, tá, de que os projetos da nossa vida, eles são projetos de Deus, tá? Eles vêm de Deus para nós, para a nossa vida, então nós vamos poder ao final celebrar, tá? Porque nós conhecemos o autor do projeto e sabemos que o autor do projeto é o nosso Deus, é o nosso Senhor e que Ele é soberano. Neste tempo, precisamos apresentar para a realização do projeto, assim como os judeus se apresentaram. Precisamos entender que a celebração é a manifestação pessoal daquilo que sinto, que vejo Deus fazer antes tudo na minha vida. Então, recomeçar. Não será tão difícil quanto parece. Diante das adversidades, a igreja precisa de estar em pé, atuante e criativa, aceitando os desafios e aprimorando para este novo tempo. Assim, o louvor a Deus por ver cada etapa concluída e saber que só foi possível porque Deus abençoou. Tá? Então, nessa parte aqui, ele está dizendo, tá, que nesse tempo nós precisamos de nos apresentar. Tá, irmãos? É uma coisa que a gente tem tido dificuldade das pessoas se apresentarem para poder fazer a obra de Deus. O povo aqui em Esdras, eles foram motivados, tá? Eles foram incentivados pelo profeta Ageu e Zacarias, e eles ouviram, olha, vamos lá, não, gente, tem que reconstruir, eu ajudo com a pedra, ajudo com a madeira, vamos estar lá juntos, vamos dar a nossa mão de obra, vamos fazer, vamos reconstruir. As pessoas se apresentaram. Tá? Hoje a gente está num tempo em que as pessoas têm muita dificuldade de se apresentar para fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. E a pandemia, ela de certa forma, ela foi uma desculpa para aqueles que são preguiçosos. Tá, irmão? Os irmãos me desculpem dizer isso aqui, mas eu tenho que dizer isso aqui, até mesmo para poder despertar a sua consciência. Tá? Aquelas pessoas que já têm uma tendência de preguiça,
tá? Uma tendência de não querer fazer nada na obra de Deus, de se encostar, de ficar parado, de ficar esperando as coisas acontecerem. Esse tempo é um tempo que favorece isso, e a gente precisa de estar alerta em relação a isso, tá? Estar alerta a não acomodação, a não se acomodar. Eu tenho visto algumas postagens aí, e algumas elas são até mesmo justas, tá? Elas falam algumas verdades, tá? E uma delas diz assim, olha, de que os crentes vão ao supermercado, vão à lotérica, vão ao banco, vão ao médico, vão a N lugares, né? Agora, quando se trata de vir à casa do Senhor para adorar, as pessoas dizem que não podem por causa da pandemia. Então, olha, você precisa de refletir nisso aí, tá? Se você está fazendo isso, você precisa de refletir. Se você está usando a pandemia como uma desculpa, tá, para não vir à casa de Deus, para não se apresentar para a obra de Deus, não fazer as coisas do Senhor, né? Você não vai dar conta para o seu pastor, você não vai prestar contas para a sua igreja, mas você vai prestar contas a Deus de não estar tendo um coração íntegro e sincero diante de Deus, tá? Você não precisa de prestar contas para mim, tá? E nem para a igreja, mas para Deus. Deus vai pedir conta desse tempo ocioso, tá? De que você poderia estar utilizando para poder servir ao Senhor. Porque ele diz aqui que diante das adversidades, a igreja ela precisa de estar em pé, irmãos, ativa e criativa, tá? Se nós pararmos de pregar o Evangelho, de deixarmos de pregar a palavra de Deus, aonde as pessoas vão estar? Tá? Onde elas vão ouvir a nossa voz, se nós deixarmos de pregar o Evangelho? Então é preciso que a gente aceite os desafios, mesmo diante das adversidades, tá? Que a gente confie a nossa vida a Deus, confie a nossa vida ao Senhor, mesmo num tempo difícil como nós estamos vivendo, tá? Confie a Deus, tá? Confie ao Senhor a sua vida, de que Deus está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida, e a gente precisa de se apresentar, tá? Para a obra de Deus, para a obra do Senhor. Porque se você deixar de fazer a obra de Deus, a obra de Cristo, aonde vocês vão estar usando esse tempo ocioso? Né? Nas mídias, na internet, né? Aí no Instagram, no Facebook, aonde vocês vão estar usando esse tempo ocioso que você deveria usar para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, tá? Indo para outros lugares, né? Deixando de vir à casa de Deus, mas indo para outros lugares. Então, tá? Pega essa palavra aí, né? Receba essa palavra aí no seu coração, tá? Na sua vida, né? Eu vou dizer assim, com todo carinho, tá? E com toda educação, eu preciso dizer isso para você, tá? Porque isso vai fazer bem para a sua vida espiritual. Eu alertar você a respeito, tá? Do perigo, tá? Que às vezes que nós corremos quando nós ficamos ociosos em relação à obra de Deus, à obra do Senhor. Ele conclui aqui, tá? Dizendo de que louva a Deus, tá? Por saber que mesmo a gente sendo imperfeito, Deus nos usa. Tá? Isso talvez seja a maior dádiva do reino de Deus, da obra de Deus. Nós temos tantas imperfeições e Deus mesmo assim ser misericordioso, ser bondoso e nos usar como instrumento, tá? Abençoado e abençoador na sua obra, tá? É muito bom, é muito prazeroso na obra de Deus quando nós somos bênção para a vida de alguém, ou que alguém é bênção para a nossa vida. Como é bom, tá? Como faz bem, tá? Para o nosso coração. Considerando tudo que já enfrentei, as etapas cumpridas em meu processo de reconstrução, e logo consigo ver a motivação da próxima etapa a ser iniciada, tá?
Hebreus 12:1, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tá? Ele é o nosso alvo, é o nosso ponto de chegada. Cada etapa, tá? Celebro cada etapa, por saber que uma faz parte do cumprimento da promessa do autor e que nele nós confiamos. Tá? Dizer que, como diz os Filipenses, aquele que começou, tá, a boa obra em nós, é aquele que vai cumprir, tá, todas as etapas, é aquele mesmo que vai cumprir até o dia de Cristo. Tá? Quem começou uma obra na sua vida, meu irmão? Tá? Quem foi? Foi o Espírito Santo, tá? Que começou uma obra na nossa vida, no nosso coração, que nos restaurou, que nos fez nova criatura, que habitou em nós o seu poder, que nos deu a sua graça, que nos deu a sua virtude, tá? Que fez com que as coisas velhas da nossa vida ficassem para trás. Então foi o Espírito Santo que começou uma boa obra na nossa vida, tá? E a gente precisa estar certo de que Deus nos ama, de que Deus é misericordioso e que Ele vai completar essa etapa. Aquele mesmo que começou a boa obra é o mesmo que vai completar essa obra até o dia de Cristo, até o dia do Senhor, tá? Porque o autor dessa obra, ele tem credibilidade, tá? Ele nunca deixou de cumprir aquilo que ele prometeu. As suas promessas, elas estão espalhadas em toda a Escritura. As promessas de Deus, elas estão espalhadas. E Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa. Deus nunca deixou de realizar nenhuma etapa. Agora, para a gente concluir, a conclusão de um projeto é o objetivo de todos que iniciam uma obra. Tá? No entanto, aprender a valorizar cada etapa ajuda muito na manutenção da satisfação e no encorajamento para o início da próxima etapa, que tende a ser mais difícil. Assim como fizeram os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, até que possamos chegar à conclusão desta grande obra, quando venceremos quando veremos o nosso Deus face a face. Tá? Então, para que a gente possa concluir, a conclusão de um projeto é um objetivo que leva todos a iniciarem a obra. Tá? Então, que a gente possa, nessa manhã, celebrar, tá? Cada etapa vencida. E se você ainda não tem um projeto, tá? Tanto na sua vida secular, você possa ter um projeto na sua vida. E na sua vida espiritual, você tenha a certeza de que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir, tá? E que ele está conosco quando a gente vencer todas as etapas. Nós estaremos face a face com Deus e com Cristo e poderemos assim celebrar, né, para todo sempre, nos alegrar para todo sempre com o Senhor. Não se deixe, tá, meu irmão, esmorecer na sua caminhada, na sua fé. Fortaleça a sua vida, orando, buscando ao Senhor. Quando você desanimar, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não deixe, tá, que as vozes atrapalhem você. Tá? Não dê ouvidos às falsas ideias, falsas doutrinas, mas ouça a voz de Deus, ouça a voz da sua palavra, tá? E assim Deus estará ajudando a você a concluir, tá, a sua etapa, cada etapa da sua vida, sabendo de que aquele que está conosco nunca nos deixará e nunca deixará de cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente seja abençoado por Deus e por Cristo, Ele possa nos abençoar rica e poderosamente. Tá? Quero fazer aqui um apelo a você que esteja conosco logo mais à noite no nosso culto presencial a partir das 18 horas aqui no nosso templo.
Então quero incentivar a você, tá, a estar presente conosco, a participar do culto. Essa noite, logo mais estaremos celebrando mais uma vez a ceia do Senhor, lembrando aquilo que Jesus fez por nós, mas também estaremos dando continuidade ao tema que iniciamos quarta-feira sobre batalha espiritual. Tá? Não perca, é muito interessante, tá bom? A gente saber desse tema e saber a respeito, tá, daquilo que nós vivenciamos, que é essa grande batalha entre o bem e o mal. Nós estaremos aqui à noite falando, tá, mais uma parte. Então quero te convidar a estar conosco a partir das 18 horas para podermos celebrar e adorar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe.